somente 22, aquelas duas cancelaram mesmo. Então estamos na 7ª. E a Ferrari voltou a vencer com Hamilton, quase 2 anos de jejum. O garotinho tá acordado aí, o pai tá on, né, como alguns falam. Deve ter gente feliz, já vi aqui que tem gente no comentário aqui já eufórico, né? Hoje talvez a gente não consiga nem falar, que vai ser só lendo o comentário dessa pessoa, que ela está animada. Então aproveite, porque o último foi há quase 2 anos, a gente não sabe quando é que vai acontecer de novo. Vamos dar a palavra aí para ele deixar à vontade e já vamos passar aqui para o nosso amigo Jefferson Santos. Diz aí, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Loki, aí sejam bem-vindos. Vamos começar batendo palmas para o piloto que venceu, piloto Ferrari que venceu a corrida esse final de semana. O piloto brasileiro que deixou todo o país feliz. O piloto que assumiu a ponta e não perdeu mais, deu show na corrida em Barcelona. Obviamente, parabéns, nosso querido Rafael Câmara, vencedor da Fórmula 2 em 2026 na corrida de Barcelona. Olha aí o garoto, deu show lá no Grande Prêmio de Barcelona. Coloca ele no ar aí, coloca o rapazinho no ar aí. Olha só que beleza. Quer dizer, tá... Ué, não tá não? Acho que você minimizou aí parou de mostrar. Ah, é? Não tá, Peraí. Mostra aí o piloto Eu pensei que Ferrari. era- Olha aí o piloto Ferrari aí. Ah, tá aí, ó. Piloto Ferrari deixou a equipe toda feliz e já está especulado para uma vaga em 2027, viu? Os boatos já vinham essa semana, né? Apesar das infelicidades lá da corrida de Mônaco. Uhum. E com o desempenho dele esse final de semana, aumentou bastante, viu? A Ferrari ali querendo, já com intenções de colocar ele no grid já em 27, provavelmente ali na Haas, né, que tem o motor Ferrari também. Já pensando em quem vai substituir o Hamilton na futura aposentadoria dele, né? Então Olha aí. vamos ver aí. Rapaz, Vamos ver aí o que isso vai... onde é que isso vai desembocar, né? Com certeza você deixou alguém eufórico aí agora, hein? Pois é. Agora, chamei o Joel para entrar no Discord, aí ele não quis. Ó, chegou o Vinícius, saudações do LH44 a todos. Boa tarde, Vinícius. Valeu, Vinícius. Saudações do RF1, RC1, do RC1, Rafael Câmara, vencedor da corrida, piloto da Ferrari, vencedor da corrida. Né? Que realmente teve que batalhar, não ganhou uma corrida de graça que caiu no colo dele por causa de safety car, né? Mas enfim, não vamos por esse lado, né? Deixa eu... Mas vocês têm que ser juntos, que nós estamos avisando aqui desde o começo do ano, desde as primeiras corridas, nós falando, o homem tá focado, o pai tá on. Pois né? é. O homem mudou o simulador da Ferrari, mudou como é que é, o engenheiro dele e tal, já tinha beliscado 2 segundos lugares, e agora ali, sem tirar o mérito dele, numa corrida meio sem sal, né, que não teve muita coisa que aconteceu, mas é isso, como é que diz? A sorte ajuda quem tem competência, um negócio assim, né? Um ditado que tem um negócio assim, né? É verdade. Então, acho que assim, o maior mérito da coisa, dele, sim, do Hamilton. Sim. Segundo maior mérito, a Ferrari não atrapalhou. Ela não cagou a corrida dele. Né? Isso já foi. E aí, como tiveram competência tanto ele quanto a Ferrari, a sorte ajudou, né? Aqueles safety cars ajudaram. Poderia ter ganhado mesmo sem o safety car? Poderia. Mas aí já vamos para o exercício do se. Né? Talvez poderia ganhar, talvez se a Mercedes usasse a mesma estratégia deles, eu acho que ficaria mais difícil, não descarto, porque nos treinos, né, a degradação do pneu da Ferrari foi bem acima dos pneus da Mercedes. Então, assim, poderia ter acontecido, poderia, porque ele estava com um ritmo de corrida muito bom, né? Já vimos, obviamente... Ele abriu bastante, hein? Ele chegou quantos segundos na frente? Abriu. Chegou 19 ou 17, uma coisa assim, 19, eu acho. Né? Chegou a estar 40 lá, hein? Isso. Abriu Vimos, bem, obviamente. abriu bonito em poucas voltas.
Sim, vimos, obviamente, confirmamos agora, numa situação que não tem muito a ver com a equipe, confirmamos que George Russell não tem a menor aura de campeão, que o cara tem o melhor carro do grid, tomou um vareio, né? Tava tomando imprensa. Tomou um cascudo do companheiro de equipe, que foi ultrapassado, o carro quebrou, né? Do Kimi dessa vez, falha elétrica, a mesma falha que teve no carro do Russell no Canadá, né? Eu vi hoje aqui a reportagem. E é a quarta quebra de motores Mercedes na temporada. Eu acho que é bom ficar esperto, viu? Porque uma coisa que parecia muito fácil pode, de repente, se complicar. Porque é a quarta quebra. Uma do Russell, uma do Antonelli, uma do Albon e uma do Norris. Motor Mercedes, né? Claro que sim, tiveram carros que quebraram por outros motivos, mas quebra do motor específica da Mercedes. E aí, né? Tem aquele limite de motores aí, começa a ter penalidade, né? Pois é. O Russell, se eu não me engano, já trocou 3 motores, né? A gente falou aqui que semana passada o único cara que só tinha trocado um motor tinha sido o Verstappen, que botou o segundo agora. Então, assim, eu acho que o pessoal que tem motor Mercedes tem que ficar aí de olho, né? Porque isso indica alguma coisa, que tem algo ali que não está, apesar de todo o desempenho, de todo o conjunto estar muito bom, né? A gente vê que os motores tem alguma coisa ali que ainda está amarrada. A McLaren tem sido bem prejudicada, né? Oi? O regulamento esse ano são quantos motores sem penalidade? Mesma coisa. Na quinta troca, né? São 4. Na quinta troca, ele tem que pagar penalidade. Aí os caras vão gerenciar aquela coisa ali até Spa, né? É o natural, porque Spa é a corrida que você consegue recuperar bastante espaço, né? E então, assim, é normal isso aí acontecer. Tinha saído aquela questão do ADU, né, que é o tempo auxiliar de desenvolvimento, tempo extra de desenvolvimento das unidades de potência, mas a Red Bull contestou, porque ela tinha sido apontada como o melhor motor do grid, e é um negócio bem FIA, né? Eles só chegaram e vai ser isso. Na verdade, eles não disseram oficialmente, vazou, né? Então a Red Bull, antes que eles publicassem oficialmente, entrou lá com um pedido para, mas beleza, vocês avaliaram o quê? Nós queremos saber. Como é que do nada nosso motor é o melhor do grid? Lembrando que essa parte se resume ao motor de combustão apenas, tá? É só aquela parte ali do motor mesmo, né? Não é de bateria, não é a parte elétrica. Então, teria sido o que vazou, que seria indicado a Red Bull como primeiro, a Mercedes como segundo e a Ferrari em terceiro, né? Então, a Ferrari teria aí, parece que 4%, que são a cada degrau que você está abaixo, são 2% a mais que você tem de possibilidade de desenvolver o motor. A Red Bull que é o Ford, né? Exatamente. Dizem eles. Aí... Só que acontece o quê? Como a Red Bull protestou, a FIA não soltou a lista oficial. Então, ficou tudo na questão da fofoca, né? Vamos ver aí para frente o que vai acontecer. O Joel já está aqui, o Hamilton foi no gato com 35 cavalos a menos. Né? Eu fico imaginando, né, o motor Ford, depois de décadas fora da Fórmula 1, voltar com poucas corridas e já ser o melhor da Fórmula 1. Então é um fenômeno, né? Ele deve. Então, ano que vem só vai dar ele. Dizer que o motor Ford é melhor que o motor da Mercedes, que só vive disso, né? Desse treco há muitos anos, é complicado, né? Enfim, ninguém vai duvidar dos engenheiros da Ford aqui, até porque os caras têm know-how. Assim, eles estavam fora da Fórmula 1, mas eles correm aí em outras categorias, né? Estão fora do Fórmula especificamente, né? Eles estão correndo turismo, eles correm na NASCAR lá no Supercar australiano, mas a Índia esse ano não tem, já há alguns anos não tem motor Ford também. Então eu acho que eles, de repente, abriram, não teria que pesquisar, saber por que eles saíram fora dos Fórmulas. Mas é estranho, né? O motor da Mercedes chegar agora e dizer que está atrás do motor da Red Bull. Né? Que a Red Bull esteja com um motor melhor que o da Ferrari, isso já era até esperado. Isso já se falava em bocas de Matilde desde o começo do ano. Né? A Ferrari tem um chassi muito bom, mas não tem o melhor motor. Então, eles estão esperando ansiosamente esse negócio aí. Tanto é que você vê que a configuração é engraçada, né? O Hamilton foi o segundo carro mais lento de velocidade máxima do grid. Né? O mais rápido foi o Bortoleto, que estava dando picos de 360. E o Hamilton estava dando menos de 340. Mas o carro é tão acertado, né, que ele compensa essa falta de velocidade nas retas, nas partes sinuosas, nas curvas.
Então, quer dizer, é aquela história. O carro é bem nascido, né? Diferente do Red Bull, que é um carro mal nascido que os caras estão tendo que consertar na temporada. E aí, meu filho, vai embora daqui pro meio da temporada, se a sorte ajudar, né? Já conseguiram resolver, falando da Red Bull, os problemas de confiabilidade, que os dois carros estão chegando próximos uns do outro, que é uma coisa importante para a Red Bull, né? Aquele fator psicológico do Max estar ali no começo do grid e o segundo piloto está lá no fundo, mas os dois carros estão chegando perto ali, o Radiar fazendo o papel que se espera dele, ou seja, ninguém vai esperar que o Radiar ande na frente do Max, mas ele está ali, tomando 5, 8 décimos, 1 segundo no máximo, o que eu acho perfeitamente normal, considerando a prateleira dos pilotos e a experiência que eles têm, né? Joel ressaltando aqui que Itália e Maranello pararam ontem para festejar a vitória. Eles têm que festejar mesmo, não estão nem na Copa, né? Então Ferrari tem que comemorar mesmo. Porque o negócio tá feio lá em outras bandas. Pessoal, deixa o like aí na live, viu? Não esqueçam aí de dar o like aí, tá? Tô vendo aqui que tem 13 amigos nos assistindo aqui, só estamos com 4 likes. Vamos sentar o dedão no like aí. Opa, isso, dá essa força aí. Para ajudar o canal. Joia? Então, assim, eu não tenho nem muita coisa para anotar da corrida, né? Porque não teve muita coisa e tal. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu teria para falar, que foi que me chamou a atenção, foi exatamente aquela parte das duas Mercedes, porque na outra corrida elas estavam disputando, e aí o carro do Russell parou simplesmente, e agora aconteceu a mesma coisa, só que o Antonelli que parou. A Mercedes está. Olha a teoria da conspiração aí. A Mercedes está escolhendo um para não ter briga? Como é que é? Não vamos deixar só um, é melhor um do que nenhum, né? Aí fala assim: se os dois começarem a brigar, a gente vai desligar um dos dois carros. Cara, eu acho assim, sendo sincero com o que eu leio do Toto. Se ele tiver que desligar um carro, ele vai desligar do Russell. É lógico. Tá? Porque o Toto, ele comprou a ideia Antonelli. Ainda mais que o Antonelli estava na frente, né? Se ele tiver que escolher, uma hora ele vai escolher o Antonelli, cara. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Meu palpite. Posso errar? Posso. Ele pode escolher o Russell, mas eu acho muito difícil. O Russell é um cara bom que tá ali, mas que não tem... Você viu que a resenha que foi para assinar o contrato ano passado, né? Enrolando para ver se beliscava o Verstappen, né? E nós debatemos isso aqui no último programa, tipo, a gente não sabe nem dizer para onde o Russell iria se fosse demitido não tivesse o contrato renovado pela Mercedes, né? Isso assim, é um cara bom, mas o que ele demonstrou assim a mais, né? Tipo, esse cara é o cara. Nada, né? É um cara bom, que corresponde, tá com um carro bom, tá andando na frente, mas, né? Enfim, não tem aquele quê a mais que, por exemplo, o Antonelli tá demonstrando com 19 anos aí, apavorando todo mundo, né? Exatamente. As más línguas disseram que o Toto desligou o carro do Antonelli para ele não ameaçar a vitória do Hamilton, porque senão ele ficaria com aquele stint de vitórias de 6, né? O Hamilton só tem 5 para ficar empatado. O Hamilton também é pechaço do Toto, né? Isso aí não há como negar também, né? Mercedes, o João está dizendo que a Mercedes não tem escolha. O Hamilton vai acabar com o Russell e o Antonelli. Beleza, eu acho que o momento é esse. Aproveita. A golfinhada de um piloto decadente é um momento mais expressivo, assim, a torcida tem que se inflamar, né? Mas aí eu vou ter que dar uma... Eu tô falando isso só para irritar eles, para eles fazerem mais comentários para dar engajamento para a live, sabe? Sim, é verdade, tá certo. Mas aqui eu vou ter que fazer um comentário, né, que essa golfinhada aí já é a segunda vez que a gente cita essa golfinhada aí já. Rapaz, é reincidente então? E da outra vez acho que ele foi que chegou no pódio, né? Chegou bem, agora ganhou uma corrida. Mas olha só, vamos agora, eu procuro, né? Como todo mundo sabe aqui, eu não gosto do Hamilton, para deixar bem claro, ok? E gosto do Verstappen, pronto, para ficar bem claro. Mas eu procuro ser imparcial e analisar tecnicamente. Para mim, o Hamilton está em excedência, ele deu uma acertada no carro, está andando bem, ele já vem mostrando algumas corridas
desempenho melhor que o Leclerc, que não vinha acontecendo. E eu tô achando que não é golfinhada, não. Eu acho que o cara tá motivado, hein? Acho que ele tá acertando esse carro aí para ele, hein? E eu fico assim porque, assim, além de tudo, ainda gosto do Leclerc, né? Por querer ver ele fazendo alguma coisa. Também gosto. Prefiro 1000 vezes o Leclerc do que o Hamilton. Mas é como o Jefferson fala. São fatos. Entendeu? O Hamilton tá fazendo dever de casa, pô. Isso é verdade. Uhum. O mérito tem que ser dado a ele. Sim, a gente vem falando isso também, isso vem sendo noticiado, uma certa briga, não é o termo, né? Mas enfim, a briga dele para mudar alguns processos na Ferrari e que isso encontrou muita resistência, né? Que a Ferrari é uma equipe muito tradicional, né? A gente viu o presidente falando merda ano passado pra caramba, dizendo que o problema era dos pilotos e tal, e ele conseguiu estruturar algumas coisas, ele trouxe o engenheiro que ele queria, né, que ele nem conhecia, mas assim, tinha de referência, e ele tá dando certo com o cara, né? Diz que alguns processos do simulador, ele não estava satisfeito, que disse que não estava batendo com o que ele estava vendo na pista. Então, assim, a Ferrari tem que ser muito estúpida para contratar um cara como o Hamilton e não se beneficiar da experiência que ele pode trazer. Exatamente. Né? Seria muito Ferrari fazer isso, né? Seria muito Ferrari. Muita ferrarice, né? Eu acho que nem eles vão conseguir fazer isso. Né? Não dá. Então, assim, vamos deixar o tempo correr. É óbvio que são fases, né? Hoje eu estava pensando nisso. É claro que não foi tanto, mas enfim, a gente não pode julgar também que a Mercedes acabou por causa de uma corrida. Né? Não dá para achar que a Mercedes é uma desgraça. Não sei o quê. Os caras ganharam as 6 primeiras provas do ano, né? E chegaram em segundo agora. Ia chegar em segundo e terceira, que um carro quebrou, ok. Beleza. Cada pista tem um tipo de característica diferenciada, a gente não sabe se todas vão beneficiar a Ferrari. Ainda vai ter muito desenvolvimento, todos os carros estão no começo, né? A gente sempre esbarra naquele negócio, né? Tipo, mas o cara vai desenvolver muito, a Red Bull vai desenvolver muito o carro deles ainda, mas os outros ainda vão continuar desenvolvendo também. Né? Ninguém vai parar de desenvolver. É novo regulamento. Novo regulamento que mudou como nunca nenhum outro mudou. Então é muita novidade. Ainda pode mudar muita coisa esse ano aí. Isso. E assim, todos os carros, é isso que eu tô falando. Todos os carros estão no início. Todos os carros têm muita coisa para tirar ainda, né? Mesmo os que estão mais à frente, ainda tem muita coisa para os caras descobrirem que podem ser feitas, né? Muitos ajustes estão sendo feitos ali no regulamento, né? Nem tudo é passado, mas às vezes coisas pequenas vão sendo ajustadas, né? A principal, você viu que não se falou em clipping esse final de semana? Em queda de velocidade, porque simplesmente não mostram mais a imagem também. Se você quiser, você tem que ficar correndo atrás lá, né? Em Mônaco não teve, porque também falamos, né? Os caras projetaram o carro aerodinâmica. Chegou em Mônaco, não pode usar, tal, bababá, enfim. O Vinícius está falando que o Leclerc não tem cabeça para ser campeão, é leão de treino. Cara, enfim, eu acho que não, mas eu acho que o Leclerc sofre de ferrarice. Também acho. Também acho. Ferrari acabou com o psicológico dele. Não sei se acabou. Enfim, ele cometeu um erro no quali, que isso é normal. A gente já viu todos esses pilotos cometerem erro no quali, e o carro dele quebrou. Ele vinha fazendo uma corrida bem honesta. Quebrou a direção hidráulica do carro. Porra. Aí é a mesma coisa, a Ferrari, caralho, quebrar a direção hidráulica, porra. Né? Mesma coisa da questão da Mercedes. Vai quebrar o motor? Pelo amor de Deus, né? Mas, de qualquer forma, a gente está tendo, assim, eu acho legal isso, porque é um suspiro da Fórmula 1 dos anos 80 e 90, né? Que a confiabilidade era um item, assim, quase inexistente, né? Muitas coisas por quebra. Nós voltamos a ter, nessa corrida, 7 quebras. Isso. Não foi batida, foi 7 quebras. Agora, isso é relevante. Um detalhe curioso que me chamou a atenção, eu não consegui ver o porquê. Um pouquinho antes do Antonelli, o carro dele parar, a aleta vertical ali da asa dianteira do lado direito, ela quebrou, cara. A princípio do nada. Você reparou isso? Sim, eu reparei e assim, até ia procurar depois na onboard, acabei, juro, lamento que esqueci. Eu vi. Não sei se houve algum toque, mas ela pareceu quebrada do nada. Eu vi lá, não tem nada. Não tem nada. Ele estava andando sozinho, não pegou nada, de repente a aleta pulou. Do nada.
Não sei se antes, não sei se antes teve algum toque e ela ficou rachada e a hora que eu vi foi só o final a ruptura completa, né? Pode ter sido o que aconteceu antes, mas na hora não teve nada. Nada, absolutamente nada. Você viu o motivo do... Ele não abandonou, que ele chegou 8 voltas atrás. Você viu o motivo o problema que o Albon teve? Não. Não? A câmera que fica aqui em cima soltou. Ela ficou batendo aqui. Caraca. Aquela câmera em T que fica aqui em cima. Ele tava andando, aí tem aquela que pega assim do piloto, né, de baixo para cima, a câmera fica lá em cima, né? A outra. De repente começou a bater aquele troço, quebrou assim, ficou solta. Aí ele teve que ir pro box, os caras ajeitaram aquela porcaria e nem vi se tiraram, se colaram, o que foi, sei que ele voltou e terminou 8 voltas atrás. Albon, que agora é o piloto com mais corridas pela Williams. 96 corridas, ultrapassou o leão Nigel Mansell, que tinha 95, né? Mansell que também esteve em voga porque tinha sido o último piloto a ganhar uma corrida acima de 40 anos. Tem a diferença de 2 meses de idade ali dele pro Hamilton, né, que aconteceu esse final de semana, quando ele ganhou em 94 com a McLaren. Tinha sido a última vitória de um piloto com mais de 40 anos já completados, né? Obviamente que o Alonso está aí, mas não ganhou corrida acima de 40 anos. Então, assim, essa falta de confiabilidade dos caras, eu, pelo menos, estou achando legal. Né? Para a Fórmula 1, eu acho preocupante, porque não é a imagem que ela quer ter hoje. Né? Para eles devem estar achando complicado. Eu acho legal porque fica bem previsível. Né? O carro está lá na frente, puf, quebra. Né? O Russell quebrou de liderando a prova. Né? Isso é muito anos 80 e 90. Né? Para quem acompanhava a corrida naquela época, é mó barato. Né? O cara tem que estar preocupado se o carro vai chegar ou não. Não é questão de só enfiar o pé, vai ver, quebra, puf. Né? E agora com esses limites aí de equipamentos, por causa Você vê, década de 90, tinha o motor de treino, motor de classificação e motor de corrida, e ainda quebrava. Né? Hoje é um só, o cara tem que durar 5, 6, 7 corridas, cada motor, né? E você vê a diferença que é. Mas eu acho legal. Então, tipo, o que alterou o resultado da corrida? A Alpine e a Racing Bull marcaram ponto com os 2 carros cada uma, os 4 carros. Mas por quê? Quebrou uma Mercedes e quebrou uma Ferrari. Né? Então, assim, isso mexe com o balanço geral da coisa, né? Agora, peraí, um assunto me escapou aqui. O Joel chegou cedo aqui no chat. Joel, aí o Joel dizendo que dor de cotovelo do Bortoleto e do Sainz por causa da vitória do Hamilton. Que isso, cara? De onde você tirou isso? De onde? Eu fui pegar... Peraí, deixa eu colocar... Eu vou colocar eu vou ler, mas vou fazer questão de colocar aqui, que é para não dizerem que eu estou inventando. Né? Então, por favor, coloca no ar a declaração do Bortoleto. Tá no ar. Portal dos fãs do Lewis Hamilton. Bortoleto elogia a vitória de Lewis Hamilton, reconhece o legado e deixa claro que não está ali para torcer por Hamilton. Palavras de Bortoleto. Eu não falo muito com ele. Dou oi, pergunto se está tudo bem, mas não sou o próximo dele. Não há muito o que dizer. É o piloto que mais venceu corridas, tem maior quantidade de títulos e pódios da história. Acho que ele é um ídolo para qualquer pessoa aqui dentro do paddock. Todos olham para ele como uma inspiração do que talvez um dia queiram ser. É muito legal vê-lo depois de vários anos complicados e corridas difíceis. Vimos diversos momentos desafiadores em sua trajetória e ele conseguiu superar tudo isso e voltar ao topo. Ganhar uma corrida hoje é algo especial para ele. Fico feliz como piloto em ver alguém como ele vencendo. Mas eu também estou no momento em que preciso lutar pelo meu espaço. Não vou ficar torcendo muito pelos outros, preciso trabalhar em minhas próprias coisas. Isso é dor de cotovelo? Ué. Não, Joel, para mim aí não, mas de repente Joel viu outra coisa, né? Joel, comenta aí de onde tirou essa conclusão aí. Não, a declaração é essa, eu já tinha visto essa polêmica, eu achei que só o pessoal não ia trazer aqui, porque eu achei tão falta de senso querer criar uma polêmica. Por esse comentário aí não tem nada a ver, pô. Por esse comentário aí... Querer criar uma polêmica em cima do rapaz em cima disso? Não, se for em cima desse comentário aí, lamento, mas... Mas é porque ele falou isso aqui, cara. Eu também estou no momento que preciso lutar pelo meu espaço. Não vou ficar torcendo muito pelos outros. Porra!
Ué? É isso, ele falou aqui, ó. Eu não falo muito com ele, dou oi, pergunto se tá tudo bem, mas não sou próximo. Ninguém tem que ser colado, amiguinho de ninguém ali, ué. O que ele falou aí que não é óbvio para todos os pilotos? Não é? Falou Aí, óbvio. Ou tem algum piloto aí que fica polêmica- torcendo pro outro ganhar? Tem algum piloto aí que torce pro outro ganhar? Pois é, a polêmica do Sainz. O Sainz disse: você vai para uma equipe com um carro a seu gosto e parece Deus. É o que define sua carreira. Você vai para uma equipe com um carro que não gosta e passa 3 anos lá sem se adaptar. Ou sem o carro que se adapte a você. Parece manco, não é? É um esporte muito mais complicado e Lewis tem mérito em dar a volta por cima. A mudança de regulamento foi sua sorte. Se ele continuasse com o carro do ano passado, bem, não veríamos esse Hamilton. Ele mentiu em quê? Pois é. Os 5 anos do regulamento do ano passado, o Hamilton não fez porra nenhuma. Mudou de equipe e não fez nada. Mudou de equipe e não fez nada. E é isso, nós já cansamos de comentar isso aqui. Carro mais piloto. Se o cara não se adapta ao carro, ou se não consegue fazer o carro pro cara, não rola, né? Então, assim, eu acho desnecessário, pessoal. Vamos curtir a vitória do cara. Deixa os outros aí. Todo mundo tem direito à sua opinião. Né? Todo mundo tem. Em vez de estar preocupado em curtir a vitória do cara aí, pô, eu que não torço pelo cara, tô aí enaltecendo o mérito dele, pô, vocês que são torcedores ficam perdendo tempo, pô. Bortoleto e Sainz são praticamente haters do Hamilton. Bortoleto atacou Hamilton e Antonelli, fez crítica morde a sopra. Bortoleto está tomando as dores do Alonso. Meu Deus do céu, que pandemônio esse mundo está se tornando. Ok, caraca. Eu não vou. Bota o... É o que você acha? É o que você acha, João? Beleza, ok. Eu vou me abster de comentar. Não, bota aí, Joel, baseado em quê? Porque, de repente, o Joel viu alguma coisa que a gente não viu, né? Bota aí baseado em quê que ele está concluindo isso. Com a mudança de regulamento, o Verstappen também está ganhando. Foi exatamente o que eu disse. Às vezes o cara não se adapta ao regulamento, e eu falava isso ano passado aqui, ano retrasado, Sim. Em 2022, 2023. Às vezes o cara não se adapta ao regulamento, era o caso do Hamilton. Eu falava Sim. isso claramente aqui. Você cansou de falar claro... e eu cansei de discordar de você. E você insistia nisso. Mas assim, tá no jogo, todo mundo... Agora, pô, beleza, não, eu sou... A opinião de todo mundo é para ser respeitada, desde que não seja ofensiva, claro. Eu não vi ofensa nenhuma ali na opinião dos rapazes. Ok, Joel, tá registrado as opiniões aqui. Minha opinião sobre o que você acha é que você está completamente errado. Mas tudo bem. tá certo, pode colocar aí à vontade, pode se manifestar à vontade aí que a gente está em casa aqui. Sim, com certeza. Não, isso aí é só, cada um coloca a sua opinião aqui, mas todo mundo continue, como sempre, à vontade aí. Só estou pedindo se ele tiver se for baseado nesse comentário aí, na minha opinião também ele está equivocado, mas de repente ele viu outra coisa que a gente não viu. Aí pedi ele para colocar aí para ficar às claras. Para não ficar só no achismo, né? Eu acho, exatamente. Então, já falei aqui do erro do Leclerc no quali, na direção hidráulica, o radiar ali no bolo, Albon. Então, também concordo aí com o que vocês falaram no começo, o Hamilton até poderia também, e já estamos no terreno do si, poderia ter ganhado mesmo sem o safety car. Claro que assim, é diferente você ter que chegar, aquela história, chegar uma coisa e ultrapassar outra, né? Bordão do Galvão Bueno. Isso aí eu acho que ganharia sim, ele estava muito bem, e é aquilo, isso é o si, ele ganhou e acabou. Né? Pronto, e ganhou bem. Exatamente. Ganhou bem. Agora... Vocês viram a questão Liam Lawson, Nico Hülkenberg, cara? Não, vi não. Não viu, não? Não. Você viu o problema? Você viu que o Hülkenberg abandonou, mas você chegou a ver o problema que aconteceu? Não vi. Ele estava ali aproximando do carro do Lawson, né? E aí o Lawson passou por cima das pedras. Uma daquelas pedras voou e pegou no botão que desliga o carro. Na hora que... Botão de emergência do carro, né? Que fica ali do ladinho, meio escondido, né? Que serve para, tipo, chegar um fiscal, um marshal no acidente e desligar a parte elétrica toda do carro, apagar o carro, né?
Cara, voou uma pedra ali e apagou o carro do Huckenberg. Pô, aí não. A possibilidade, aí o cara fez a conta da possibilidade daquele troço acontecer. É um negócio absurdo. É quase que como você encontrar a vida em Andrômeda. Porra, é muito, muito. Muito. Né? Chegando gente nova aqui, hein? Opa. Sim, peraí. Passou aqui. Deixa eu só conferir aqui o negócio dos comentários. Peraí. Chat ao vivo, tô com todo mundo aqui. O Joel vê se tá aqui, todos aí, vê se tá todos. Tá. Quem foi que chegou aí? Não, peraí, deixa eu pegar na ordem aqui, né? Com a mudança de... pronto, aqui. Mudança de regulamento, o Verstappen tá ganhando. Joel, nos comentários do X geral estava criticando o Bortoleto, eu vi isso também, né? O que mais me reforça ainda de ficar do lado dele. Evi Cruz, 235. Acho que é a primeira vez que eu vejo aqui. Boa tarde, muito parabéns ao Hamilton. Obrigado, Evi Cruz. Diga seu nome aí pra gente não ficar chamando aqui pelo arroba aqui, né? Seja bem-vindo. Joel, Hamilton com 35 cavalos a menos estava fazendo 1 a 2 segundos mais rápido por volta, exatamente. Né? Porque ele optou por fazer as 3 trocas, estava sempre com um pneu mais novo, né? Então, assim, isso aí faz diferença. Eu digo assim, mesmo sem o safety car, ele poderia ter ganho. Eu acho que a chance diminuiria um pouco dele ganhar se a Mercedes tivesse apenas copiado a estratégia, ou seja, feito as 3 paradas também, que com os 3 pneus em pé de igualdade, acho que ele teria mais dificuldade. Não estou dizendo que não ganharia, poderia ganhar, né? Evi Cruz, de novo aqui. Também sou fã do Verstappen, queria que ele tivesse ganhado também. Olha aí, mais uma fã do Max aqui. Mais um fã, não sei, né? A gente não sabe aqui se é... Essa né? Eu conheço. Se é homem... Conhece? Lucas também conhece. Pronto. Beleza, então. Essa é... tá, acho que eu sei quem é. Agora que eu me liguei, né? Seja bem-vinda, Gaja. Isso, ela tá acompanhando aqui com a gente também. Eu falei, não tem a presença feminina. Ela disse que tem uma amiga que gosta. Legal, aí eu falei, traz pra cá, que a gente tá sem. Daqui a pouco vão dizer que o nosso canal é machista, que não tem mulher participando aí, pô. Mas a mulher que veio aqui mandou a gente fazer receita de bolo, porra. Pois é, pô. A gente, eu fiquei triste que ela não voltou mais, porque a gente já estava comemorando, que já tinha um hater de estimação. E, pô, infelizmente... A gente trouxe a comida e tudo, pô. Pois é. Trouxe a comida e tudo e ela não veio mais, pô. Pois sacanagem. Fiz um especial, abertura especial para ela, pô. Como ela não veio aqui nos abrilhantar com os comentários dela, nós continuamos falando nossas gasolinagens aqui, né? Nossas baratas. Como é que ela falou? Né? Só fala besteira, né? Que ele falou, né? Eu acho que besteira foi o mais suave. Mais bonito. Que eu tô sendo eufêmico. Isso, é o que eu falei para ela, pô. Aqui é o lugar para ouvir besteira mesmo. Então tá no lugar certo. Exatamente. Aqui é pra gente se divertir. Né? Ok. Então, cara, era isso. Eu não tenho muita... Tem mais nada anotado, cara. Não teve. Pô, tem um pódiozinho lá, um detalhezinho, curiosidade. Curiosidade do pódio, né? Que o pessoal brasileiro está tendo por ele. Chegou a segunda vez em 11º, fez uma ótima corrida também, tá? De recuperação ali dentro do que a Audi pode entregar. Quase foi pro Q3 na classificação. A Audi está sendo uma boa surpresa também, né? Junto com a Racing Bulls e a Alpine, que marcou ponto com os 2 pilotos novamente. Né? Após o Gasly recuperar lá o pódio dele em Mônaco, né? Que foi aquela confusão de sistemas, de sensores, e aí deram o pódio para o Radiar, aí foram perguntar ao Radiar, mas tomaram o seu pódio em Mônaco? Ele disse, não, tomaram 3 pontos só, o pódio estava lá e eu fui, o problema é de vocês aí. Isso aí foi impressionante, né, rapaz? A Fórmula 1 tá num certo nível tá se superando no nível de incompetência, que é brincadeira isso aí, né, cara? Brincadeira. Cara, assim, eu não consegui ver qual foi o argumento que a Alpine usou para convencer, mas assim, dos que eu tinha visto, nada poderia convencer a FIA de mudar aquelas punições, porque qualquer argumentação que fosse feita de que alteraram e aí a média... Foi avisado, foi brifado aos pilotos, todo mundo sabia que podia acontecer. Aí os caras vão e fazem a merda na hora da corrida, cria aquela confusão toda. E aí a McLaren também apelou e a Red Bull também apelou. Enfim, essa coisa ainda vai esticar mais um pouco aí.
Não vai influenciar o campeonato em nada, assim, vai mudar 3 pontos para lá, 3 para cá do pessoal que está no meião ali. Mas, enfim, é um saco, né? Que você fica com essa história. Eu não sei que essa corrida teve também um monte de coisa. Ah, vai investigar depois da corrida, bababá, tal. O Hamilton mesmo ganhou e depois tem uma investigação lá de não sei o quê. Porra, os caras estão ali fazendo o quê, bicho? Que tanta investigação? Cheio de câmera, de sensor, de GPS no cacete. Ai, tem que investigar se ele... A bandeira amarela... Porra, faz essa porra aí, maluco. Quer ficar vendo a corrida? Eu, hein? Fala sério, né? A Eve tá dizendo, verdade, nenhuma voz feminina. Chama aí as amigas, querida. Chama as amigas pra vir. Traz as amigas. Pronto, quem mais vocês anotaram aí? Vamos lá. Vinícius. Se o motor Ferrari estiver realmente com todo esse déficit e conseguir igualar em potência, brigará diretamente pelos títulos de pilotos e construtores. Exato. O carro da Ferrari, né, tem se mostrado muito bom. Então, assim, se o motor realmente tivesse déficit todo, se conseguir aí depois desse salseiro, também acho que pode embolar. A Mercedes, ela criou uma gordura, né, cara? Então, assim, ela vai gerenciar esse treco aí. Claro que não dá para ser campeão sem ganhar. Mas o mais importante, assim, se ela ficar numa briga direta só com a Ferrari, pode ser difícil. Mas esse campeonato ficou me lembrando, não sei, ainda não dá, claro. Foi uma vitória que a Ferrari teve, um bom desempenho do Hamilton ali e tal, beleza, ok. Vamos ver as outras corridas aí. Mas o campeonato de 2023 foi isso, né? A Red Bull começou, só que ela esticou um pouquinho, né? Eles ganharam as 9 primeiras corridas, se não me engano, né? E depois eles só foram ganhar aqui no Brasil. O Max só foi ganhar aqui no Brasil no final do ano. O campeonato de 24, no caso, né? Só que aconteceu, ficou McLaren e Mercedes e a Ferrari se misturando ali nas vitórias, né? Foi o ano que nós tivemos 7 vencedores diferentes. E isso dissolveu, se uma equipe só tivesse concentrado os pontos ali, poderiam ter tomado aquele título de 24 do Max. Mas como eles ficaram se revezando ali, ele mesmo falou isso, tomara que eles fiquem brigando aí, porque eu vou pegando os pontinhos aqui no meio, né? Claro que a Mercedes ainda não está em ponto de fazer isso. Mas a McLaren não assustou, mas ficou por ali, né? Fez o dela, ou seja, o nego quebrou na frente, eu vou pegando o meu aqui. Então, se você... A McLaren tem motor Mercedes também, se eles ganharem aí realmente esse negócio de desenvolver mais o motor, a McLaren também vai dar, né? A McLaren, a princípio, também não tem problema de chassi, ela está com problema elétrico, está com problema de gerenciamento de motor, mas não está com problema de chassi, né? O Joel dizendo que faltou um motor para o Hamilton fazer a pole no sábado, foi bem pouca a diferença, né? Só que assim, no sábado o Jorjão tava, como a gente diz no Nordeste, estava capeste, né? Então assim, acho que mesmo com o motor teria sido difícil, né? Então, já vem o chorão agora, ó, Red Bull, acho que passou dos limites de gasto e saiu na vantagem em 21, 22, 23, 24. Joel, eu também acho que a Mercedes saiu do teto de gastos em 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Todos os títulos da Mercedes foram ilegais também. Pronto. Já que é para achar, né? Já que é para achar, pô. Eu também acho, pronto. Inclusive a McLaren ano passado também. Todo mundo sabia e tal. Mas a máfia querendo prejudicar a Red Bull, que é uma latinha de energético, não tem que fazer carro de Fórmula 1, beneficiou eles ali, inclusive com aquela troca de posições ridícula, né? Eu errei a troca de pneu do Hamilton, do Norris, dá a vaga para ele, Piastri, por favor, né? Enfim. Pelo menos o Joel estendeu, ele saiu de 21 e foi para 22, 23, 24. Já está melhorando. Já é um progresso. Já melhorou. Agora, a curiosidade que eu ia falar é sobre o pódio, né? Desde 68 que não tinha um pódio totalmente inglês, né? Que é uma coisa que aconteceu várias vezes, até 68 aconteceu várias vezes. De 68 para cá nunca mais tinha acontecido, né? Cara, eu juro que eu não tinha nem percebido isso, cara. Para mim tinha tido ali aquela corrida em Silverstone. Não. Né? 68 foi o último. 58 anos atrás. Sinistro.
Não à toa que a mídia inglesa está polvorosa, né? Está simplesmente insuportável você ler qualquer coisa esse final de semana, né? Se você for pegar a mídia inglesa e a mídia italiana, os jornais da Itália, minha Nossa Senhora, meu irmão, tá assim, pra cair o C da B, entendeu? Eve, reparei que depois de 4 corridas o Norris finalmente conseguiu participar de uma. O que estava acontecendo com a McLaren? Cara, a McLaren tem um sério problema de integração do motor, né? Do software do motor com o carro deles. O motor é o mesmo da Mercedes, o software é o mesmo, né? Mas o que falaram é assim: a Mercedes diz, ó, tá aqui o motor, tá aqui o software. O manual é esse aqui, agora vocês se virem, acabou. Né? Exatamente, como é que vai ajustar? Ainda tem questão do carro ainda. Então são ajustes muitas aqui, variantes. O problema é de vocês, tal, né? E obviamente a Mercedes que desenvolve, então ela sabe no processo de desenvolvimento o que vai funcionar e o que não vai, né? Quando ela entrega o treco pronto para outra equipe, ela tem que falar, beleza, funciona, né? Só ligar e funciona. Mas no como meu é que a gente carro, extrai? Né? Funciona no meu carro com o meu ajuste, né? Como é que a gente refina isso? Como é que a gente ajusta isso, né? Porque a gente sabe, né, cara? A gente acompanha. É uma ciência, né, cara? Não é você pegar um motor e botar no carro, né? Tem muita coisa envolvida, né? Apesar dos carros serem muito mais parecidos uns com os outros do que eu gostaria que fossem. Mas, assim, é uma ciência particular de cada um, né? De você casar uma coisa. E a McLaren é prova disso, né? A McLaren já teve problema de tudo quanto é jeito. De despejo de potência sem o piloto mandar, né? Tipo, a primeira corrida o Piastri voou porque o carro soltou 100 cavalos a mais assim do nada. Rodou na volta de apresentação. Naquela outra corrida, o Norris falou que tipo, ultrapassei o Hamilton sem querer, eu não queria, mas o carro soltou potência e eu tive que ir. Né? Para você ver como é o bagulho é louco, né? Como a gente diz aqui no rock. Daí eles estão brigando para ajeitar com isso daí. A tendência é que assim, do meio para o final do ano, as corridas sejam melhores, né? Não vai ter essas interferências todas eletrônicas, já vão ter sido neutralizadas, né? Que fizeram esse desastre. Desastre desse começo de ano, né? De ficar. Você viu que essa corrida não teve nem o ioiô, né? O passa-passa de ioiô, né? Os caras já começaram. Isso aí já resolveram, né? Ajeitar. Já resolveram. Não, eu gostava do ioiô, eu gostava daquele ioiô lá. Gostava. Eu gostaria se fosse braço, mas não era braço, era bateria. Né? Mas aí para mim faz parte de gerência. Eu não esquento a cabeça. Que gerente? Eu quero saber braço e pé. Braço e pé e. Não, então tem que mudar pneu, tem que mudar um monte de coisa aí, pô. Também acho. A imbecil da Pirelli me fez isso. Trouxe a gama de pneu mais macia do que no ano passado. Ou seja, cara, não dá. Eu entendo toda a questão de laboratório, de F1 ser isso, a referência, mas não pode tirar o braço do piloto. Não pode tolher tanto, né? Você pode ali colocar algumas condições de gerenciamento, como você gosta de falar, pode, mas você não pode tolher ao ponto que está sendo tolhido. O cara ter que, né? Como diz o Max, tirar. Você tem que andar devagar para ir rápido. O Vinícius está falando, realmente não vi nenhuma ultrapassagem genérica. Você não viu nenhuma genérica e nenhuma não genérica, porque não teve ultrapassagem. Não teve nenhuma. Não teve. Teve passagem ali no box, não teve nada, ninguém passou ninguém. O que teve ali, os dois carros são iguais, a Mercedes, né? O Russell com o Antonelli, e a gente não viu que é genérico porque eles simplesmente não estão mostrando as quedas de velocidade. Pode ser também. Assim como teve eu optei por não falar na corrida do Canadá, que era para deixar o pessoal alegre. Aquela ultrapassagem de outro mundo, de outra galáxia, do Hamilton no Verstappen ali no final da reta, né? Você olhando de trás, você vê claramente que a bateria do carro do Verstappen começou a recarregar. Ou seja, o Hamilton ia passar querendo ou não. Tá? O Verstappen botou de lado, o carro começa a piscar e o Hamilton foi embora.
ultrapassagem genérica, né, de bateria. Nesse não teve porque simplesmente não teve ultrapassagem. Tá? Eu acho que, aí estou falando de chutômetro, a reta é tão longa lá que acaba, né, fazendo... você vê que não teve em Mônaco, porque lá o gerenciamento de bateria não teve clipping, né? Nesse eles simplesmente não mostraram, a gente tem que ficar buscando os onboards lá. Então assim, mas a gente espera que eles neutralizem, né? Já foi noticiado que vai mudar para 27 e 28, né? Da 27 para 28 vai mudar mais, acho que 5%, acho que nem isso. Aliás, de 26 para 27, de 27 para 28 vai ficar 60-40, né? 60 motor combustão, 40 motor elétrico. Já dá para negociar com isso, né? Já dá para negociar. Eu gostaria assim, 75-25 para mim. 60-40 a gente já pode, já dá para ficar feliz de novo, né? O Vinícius falando, teve uma ultrapassagem do Leclerc e a briga das Mercedes. O Leclerc passou quem, cara, na pista? Desculpa, não lembro, sinceramente não lembro. Quem ele passou na briga da pista mesmo ali, né? Assim, digo com a corrida em andamento. Claro que ali na largada tá todo mundo ali no embalo, um salta melhor que o outro. Largou bem. É normal. Mas assim, o Leclerc ultrapassou quem na prova? Eu não lembro, né? Vinícius está falando, o circuito não proporciona multas de ultrapassagem, já vi corridas piores em Barcelona. Tá aí, tem esse pacote também, né? A próxima corrida é na Áustria. Assim, falando de Áustria, da próxima corrida, o Antonelli tomou 5 segundos no tempo dele. Agora eu não sei se vai conseguir descontar pelo fato dele não ter terminado a prova, os 100% da prova. Aí eu não sei se ele vai carregar alguma punição para a Áustria. Mas a Áustria é aquela pista famosa de problemas de track limits. Então pode ser que a gente veja... Teve aquela corrida em 23 que teve um batalhão de gente punida lá, né? Eles deram uma ajeitada lá na pista. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Mas a característica daquele circuito é justamente essa questão de... que a gente já falou, o jeito, né? É só botar um muro. Ninguém vai passar ali pelo muro, né? Se não tem muro. Eu não lembro o Antonelli, ele terminou a corrida em que posição? Eu vejo aqui rapidinho, mas foi ali, ele ainda terminou, acho que em 12º, 13º, alguma coisa assim. Então a punição dele vai ser paga essa, não vai para a próxima corrida. Não, mas é nessa, né? Exatamente, é isso mesmo. Só iria para a próxima se o último colocado tivesse chegado, se a quantidade de voltas desse para o último colocado passar ele. Como não deu... então, porque tem o percentual, né? Tem o percentual da prova. Ele tem que cumprir um certo percentual da prova, acho que é 80%. Mas acho que foi, né? Porque ele quebrou na 63, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. 63, 66, deve ter dado sim. Acho que ele não vai carregar a punição, não. Não, mas esse percentual é para quê? Eu não me lembro. Não, ele tem o percentual que ele tem que cumprir da prova. Para quê? Então, por exemplo, se for 80%, ele teria que correr ali até se ele não completasse 55 voltas, por exemplo, aí a punição iria para a corrida seguinte. Mas como ele fez 63, né, então eles computam com o tempo que ele fez ali, joga mais 5 segundos e a punição é considerada paga. Né? Entendi. Não é só pela posição do último colocado em relação ao número de voltas, não, né? Não. Ele tem que cumprir, salvo engano, 80% da prova. Tá? Para poder computar a punição como paga. Entendi. Alguma coisa nesse sentido aí. Entendi. Diga mais, gente. Eu já esgotei aqui minhas anotações aí. Lucas, alguma coisa? Tem muito aqui. Só tem agora são os resultados mesmo. Acho que também, da minha parte, que eu me lembro, é isso. Bora, pessoal, aí, os 44, gente. Bora. Os Double For, cadê os Double For aí? Os Veganete aí para poder ficarem eufóricos. Eu pensei que eles iam estar, não iam deixar nem a gente falar hoje. Iam entrar no Discord aí, invadir o Discord. E eu pensei que, poxa, me decepcionou. Os Veganete me decepcionaram de hoje. Vamos mandar mensagem pro Hamilton. Porque a gente não falou no programa, puxa aí o assunto, cara. Bota aí. Bota hype no homem aí, porra. Eu tô falando melhor dele do que vocês, porra. Desde o começo do ano que eu tô aqui. O pai tá on.
O homem tá focado, o velho tá focado, o homem tá ligado, o pai tá no hype. Aí o cara ganha a corrida e vocês aí ficam tudo murcho no chat, pô. Tô achando que a gente elogiou mais o Hamilton do que os veganetes aí, pô, da vida? Pois é, vambora, Joel. Esquece o Sainz, esquece o Bortoleto, fala do homem aí, pô. Fica perdendo tempo aí, esquece de... Aproveita aí, porque não sabe quando é a próxima, né? A última foi há 2 anos, então aproveita, hoje é o dia. Vamos que o golfinho tá... Pessoal, dá o like aí, hein? Tô vendo que chegou mais gente aí, deem um like aí na transmissão. Pô, a gente tô aqui de olho em vocês. A gente, conversando aqui com o Lucas, a gente teve uma ideia, eu não sei se eu trago agora, falo em off. O que tu acha, Lucas? Não, acho que pode falar. Fala agora, aproveita e pegar a opinião do pessoal, né? Nem o Jefferson sabe, né? Nem o Jefferson. A gente envolveu o Jefferson no negócio, mas nem ele sabe. Porque a gente, olha só, então vou aproveitar para falar com... O Neto não veio falar do UFC na Casa Branca, eu vi lá umas porradas que o cara deu no outro lá. Só que eu não entendo daquele treco, né? Não sei o que vai ser. Não sei nem o que falar. Eu sei que o cara deu porrada no outro aí. Agradeço aos novos 2 inscritos do canal, que eu tô vendo aqui na contagem. Opa, valeu. Vinícius, o Hamilton vai brigar até o final pelo título. Aí, motivacional, é isso aí. É isso aí, pô. A Eve acha que o Hamilton vai chegar pelo menos em segundo na próxima corrida e botou pressão. Pressão. Olha aí. Bora isso aí mesmo, galera. Isso aí, bora aí. Se inscreve no canal, galera. Isso aí. Siga o exemplo desses 2 novos colegas que chegaram aí. Se inscrevam, por gentileza. Então, olha só. Tá? Pra gente movimentar aqui. Fala aí. Vou aproveitar para apresentar aqui um projeto que eu e o Lucas idealizamos. Não sei se vamos concretizá-lo. Peraí. A gente tem que dar os devidos créditos. Fomos eu, você e com auxílio da reclamação da Eva durante a corrida, né? Qual foi a reclamação? Tu teve várias? Qual foi? Que a gente estava durante a corrida e a gente estava falando sobre a altíssima competência dos narradores da Globo. Não, tá. E aí tivemos essa ideia desse projeto aí. Porque, sinceramente, eu vou fazer um desabafo aqui. Eu não sou um exímio seguidor de vários segmentos esportivos, gosto de alguns, mas não sou, assim, muito dedicado. Porém, eu não me lembro, sinceramente, de ver um narrador tão incompetente quanto o atual da Rede Globo, porque eu não quero nem saber o nome, não sei, não quero saber, porque coisa ruim a gente é bom esquecer, né? Então, rapaz, esse cara me motivou a fazer uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que talvez eu, que não tenho nenhum dom para narrar nada, talvez consiga passar até um pouquinho de emoção, que ele não tem nenhuma. Ele é o tipo do narrador que há 10 anos seria digno de piada. Né? Você fazer uma piada e ele seria o narrador dessa piada. Aí daria legal. E a Globo coloca esse cara lá. Eu nunca vi um narrador na minha vida pior do que ele, de esporte nenhum. E a gente saiu de um Sérgio Maurício, que para mim é o melhor narrador, pelo menos da Fórmula 1, que supera o Galvão Bueno, que é um excelente narrador, na minha opinião. E ele supera... Olha só, narrador, ok? Narrador, ele tem que essencialmente trazer emoção. Tanto é que todo narrador tem um especialista técnico do lado dele, porque ele não é obrigado a saber. Ele é obrigado a transmitir emoção. É o principal expertise, a principal expertise que o narrador tem que ter. Esse cara não tem nada, nem o essencial. Então, rapaz, eu falei, eu acho que até eu consigo narrar melhor. Mas a gente tem um cara aqui que eu acho que narra muito melhor do que ele. A gente ficou pensando em testar, que é o nosso Jefferson Santos, que eu acho que você conseguiria narrar a Globo. Se eu fosse da Globo, eu contrataria você, porque daria de 10-0 nesse cara. E aí, ou seja... Cara, não. Peraí, calma. Calma. Fala aí. Deixa eu ver se eu sou... Não, peraí. Vocês querem ver que você falou em narração? Eu acho que não sei se vai dar para passar, cara. Tenho aqui a chegada do Hamilton ontem, narrada pelo narrador italiano da F1 TV. Opa. É a aula, hein? Será que vai dar merda depois? Não. É só áudio? Não, tem a imagem. Bom, a não ser que eu corte a imagem, né, aqui.
É porque a imagem na TV tem que ser na vertical. Até na TV estava dando problema, lembra? Se for na horizontal, dá problema. Tem que ser vertical e não pode encher a tela. Eu vou botar Bota no cantinho. Só o som, cara. Só o som, ó. Vou ver se tá no ar aí. Calma aí. Você pode botar no cantinho, filho. É só botar no canto a imagem. Tá aí, tá. Pronto, aí não tem problema não. Pronto, aí tá bom. Pronto, manda aí que eu quero ver. Quero ouvir. La sua 31esima in rosso. Tá chegando aí? Tá. In salito, accelerazione verso la 12. Per parlare alla macchina, per iniziare a avere gli occhi lucidi. Per Lewis Hamilton, sulla pista dove nel 1996 vinceva la sua prima in rosso. Michael Schumacher, 30 anni dopo, sul traguardo, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso. È Hammer Time, alla sua 31esima in rosso. Pois é. Então, dispensa qualquer comentários, né? Dentro do que a gente estava falando aí. Então, ou seja... Quando acabou a corrida, um dos primeiros comentários que meu filho... Porque agora você sabe, né? Tô eu aqui no Rio, o Júnior em São Paulo e o William em Maceió, né? Um dos primeiros comentários que o William fez foi: o pessoal tá aqui amassando no grupo, eles têm um grupo lá de Fórmula 1 que eu não participo, a narração da Globo. Pô. Todo castigo é pouco, né? Vocês sabem que eu não assisto pela Globo, né? A narração da F1 TV, ela é até bem vibrante, cara. Mas, sinceramente, eu me considero meio velho. Você sabe por quê? Eu tenho assistido a maioria das coisas no idioma original. Porque, assim, eu tô meio sem saco dessa gritaria de narrador brasileiro. Então, assim, tem mais gente, peraí, deixa eu falar aqui. A Eve falou que está desapontada com o Verstappen. Boa tarde, patrões. Chegou o Júnior, falei nele, ele chegou aqui. O Neto, Bortoleto só falou que não tá nem aí pro Hamilton. O Vinícius, eu acho que foi bem claro qual foi o problema do Sérgio Maurício. Eu concordo que é um ótimo profissional, mas vivemos em um país polarizado e muitos não querem saber da opinião ideológica. Foi mais ou menos isso aí. Mas, cara, o Sérgio Maurício saiu porque a Band, a F1, preferiu contratar a Globo. Isso. Mesmo ela tendo dado uma oferta em dinheiro menor do que a da Band, mas pela questão de audiência, aí é comercial, não tem muito o que fazer. Agora, a competência do Sérgio Maurício, que eu conheço o melhor da Fórmula 1 e que sabe de outros esportes, não sei. Agora, perto desse cara aí da Globo aí é piada, né? Isso aí é... Porra. Eu nem sei quem está transmitindo na Globo. Eu vi zero, absolutamente zero. Não sei quem são as vozes da Globo. Eu sei que o Everaldo Marques é um cara que eu conheço por causa do futebol americano, tá transmitindo lá, né? Mas assim, zero. Não sei quem é que está transmitindo corrida na Globo. Às vezes, assim, quando a transmissão começa na F1 TV, aparece a voz do cara, mas eu não sei quem é, tal, né? Então, assim, mas eu sei que o pessoal tá amassando, tá metendo o cacete aí. Horrível. Eu desafio alguém a apresentar um narrador de qualquer esporte pior do que ele. Eu desafio. Não me lembro. Não, é digno de piada. Aquilo ali é piada. Você fosse fazer... Você já viu uma... Eu nem sei se já virou coisa séria. Já viu? Começou com uma brincadeira aí, umas mulheres narrando futebol? Já viu? Não, eu vejo mulheres narrando futebol, mas eu vou me abster de comentar aqui as do Sport TV. Não, né? mas esse é proposital. Ela faz propositalmente ruim, entendeu? Não viu, não? Vi não. Isso, ela faz propositalmente ruim, entendeu? E eu, de repente, até já virou coisa séria, porque talvez até tenha ganhado. Mas esse cara, ele faz o nível dela e achando que tá fazendo alguma coisa. Às vezes eu fico pensando, esse cara não tem um amigo não para falar assim, meu amigo, eu sei que você deve ter algum talento na vida, procura alguma coisa para você fazer que você consiga fazer bem feito. Deixa esse negócio de ser narrador. É impossível, o cara não tem nenhum talento para ser narrador. Eu não sei o que a Globo, sei lá, a Globo para mim acho que já acabou, sei lá, e não tem dinheiro para pagar um narrador que presta e pegou o mais barato lá, sei lá o que é, não sei. Nunca vi nada tão horrendo quanto esse cara.
Entendeu? Ou seja... Ou então colocou por questões tipo amizade, algo do tipo. Sei lá. Isso acontece bastante também. Sei lá o que é. Ou, por de repente, o que foi falado aí por como é que é? Posições ideológicas, talvez seja por isso também. Porque, entendeu? Então, porque as pessoas confundem tudo, a parte técnica com a parte... É um problema, o ser humano é complicado. Mas, ou seja, então, tendo em vista toda essa bagunça aí, a gente começou a pensar, que aí o cérebro começa a pensar, né, tal. E aí eu tava pensando, você sabe que tem canais que fazem narração da Fórmula 1 ao vivo, né? Eles colocam lá os gráficos e tal, fica narrando, e quem quer assiste lá na televisão, abaixa o volume e ouve o canal que está fazendo a narração. A gente pensou em fazer isso com o nosso Jefferson Santos aqui, que eu acho que vai fazer 1000 vezes melhor do que esse cara lá, entendeu? Então está sendo feito um convite ao vivo aqui para o Jefferson, para a gente pegar, abraçar esse projeto, entendeu? Porque eu, com certeza, eu vou me agradar muito mais de ouvir a sua narração do que aquele cara lá. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? Então, para mim, já vai ser um prêmio. Eu não estou fazendo isso nem por ninguém, não. É por mim mesmo, entendeu? Para me salvar. O que vocês acham aí? Comenta aí vocês aí. Comenta aí vocês que acompanham a gente aí. E já vou ouvir agora o Jefferson. Fique à vontade. Depois dessa besteira toda que a gente falou. Aqui que assistiu a corrida excepcionalmente da Globo, uma desgraça de ruim. As palavras dele aqui. Obviamente, eu nunca digo não para qualquer coisa assim do nada, né? Mas, enfim, tem muita coisa. Isso aí, cara, porque assim, é um show de informação que você tem que estar. Não adianta eu chegar e ficar falando, né? A gente tem que pensar em como extrair dados em tempo real para poder dar essas informações para as pessoas, né? Eu ficar ouvindo, pensar até no como é que eu vou montar uma estrutura aqui de estar assistindo a corrida e poder estar falando, né? O delay que isso tem, da imagem vir para mim, vir para vocês. O delay é outra coisa, né? Porque eles conseguem, eu não sei se é algum retardo mental que ele tem, ou se é a Globo mesmo que deve ter um equipamento, o pior equipamento que existe, porque tudo que ele vai narrar é com 2, 3 segundos de atraso. Tudo. Entendeu? Mas aí pode ser. Enfim, não sei. Eu não assisti, não vou nem defender, nem atacar, porque eu não assisti nada disso. Não se submeta a esse sofrimento. Não carece. Mas, eu tenho certeza que você aí, você tem aí a F1 TV Pro, você tem acesso aos gráficos aí, você pode, de repente, botar... Pensa sobre isso aí. E a gente vai fazer... O nosso canal é essa bagunça aqui que todo mundo já conhece. Então, se fizer mais uma bagunça, mais uma menos, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? O Júnior está empolgado aqui, ó. Só tem uma coisa a dizer. Fratelli d'Italia, Itália, se desta del moticipio la tinta. Meu italiano está meio fraco, mas enfim, ele está cantando aqui em italiano. Dove la vittoria, la porga che chiama. Que schiava l'armadio de creo, enfim. Bom, e aí, inclusive a gente estava, já vou falar tudo aqui, tudo falando ao vivo aqui agora, hein? Olha só, hein? A gente poderia fazer isso aí, narrar a corrida, né? Você sendo o narrador, e aí eu, o Lucas aqui falando mais algumas besteiras aqui, se der tempo, e a gente pode fazer até a pré-corrida, porque o programa pré-corrida não tem dublagem em português, é só em inglês. Então seria até uma coisa maneira, entendeu? Então poderia fazer isso, já emendava, e o pessoal que estava ali já fica com a gente, de repente, pensa sobre isso aí. E eu queria a opinião de vocês que estão em casa. O que vocês acham da gente fazer essa bagunça aí? Entendeu? Que eu acho que vai ser melhor do que eu vi aquele cara lá que eu não aguento mais, cara. Não aguento mais, não. Pensa isso aí, o Vinícius está perguntando, o operador em questão da TV aberta ou do Sport TV 3? Mas os dois são horríveis, segundo ele. Eu estou falando eu vejo em português na F1 TV Pro, ao vivo. Mas eles pegam o som da Globo TV aberta ou do Sport? Deve ser do Sport TV 3, né? Porque a TV aberta não transmite, né? Todas as corridas. Deve ser. Eu imagino que eles peguem o som do Sport TV 3. Então deve ser. Então deve ser aquele troço lá. Eu nunca vi nada pior na minha vida. Eu sei que o Everaldo Marques não está transmitindo porque ele foi para a Copa, né? Ele ficou lá, até porque a Globo teve uma... o Luiz Roberto não foi para a Copa, né? Porque foi acometido aí de uma doença
pesada aí e não pôde para a Copa, eles tiveram que rearrumar lá esse negócio dos narradores. Enfim, tanta gente boa parada aí, né? Kleber Machado. Cara, eu vi um pedacinho, eu não vi tudo que eu não aguento também, né? Mas eu vi um pedacinho do jogo do Brasil com o Galvão Bueno no SBT, cara. Tá piradão, completamente pirado. Cara, eu tô meio no mato sem cachorro, porque tem uns 15 anos que eu comecei a reclamar de narradores, né? Que assim, não tava tendo renovação, os narradores eram os mesmos, né? Começou a encher o saco, né? A gente perdeu o Luciano do Vale, que faleceu cedo, né? Silvio Luiz chegou na idade que não tinha mais muita mobilidade, o Galvão ficou ali enchendo o saco até 3, 4 anos atrás, não aparecia ninguém novo, né? Os comentaristas, aquela mesma merda, comecei a encher o saco, tanto é que foi a época que eu não parei, mas diminuí muito a atenção para a Fórmula 1, porque eu não aguentava mais ouvir aqueles caras falando. E eu tô vendo a Copa agora, tô vendo na Cazé TV, né? Porque, porra, tem imagem legal, não tem aquelas propagandas da Globo, você não tem que ouvir. Eu acho até que nós tivemos uma renovação de narradores, pelo menos pro futebol, legal, tem uns narradores bacanas, tal, interessante, né? Mas de comentarista, PQP do céu, bicho! Eu tô com saudade dos caras velho, antigo, caduco, que ficavam gaguejando e sem saber o que falava direito, porque os caras só falam besteira o tempo inteiro. Só falam então merda você, o tempo então você, todo. Gerson, Né? Virou você... assim, virou aquele retardado lá acho que é da ESPN, né? O Paulo Vinícius Coelho, sei lá como é o nome daquela porra, que o cara só. A jogada, o jogador chutou. Essa foi o 17º chute com o pé direito dele, que pegou com os 3 dedos de fora, e na 5ª jogada, no 17º minuto. Sabe, transformou o futebol assim, só em estatística, só número. E aí todo mundo vê essa porra agora. Você tá assistindo um jogo, aí vem a menina dar uma estatística que não interessa em porra nenhuma, que ela não sabe de nada, ela foi lá e pegou no Footpedia, ela sei lá como é que chama lá, né? Porque é impossível. O cara da Arábia deu um chute. Não, esse cara, ele faz isso, a característica dele é dar esse chute. Porra, quem é que assiste futebol da Arábia pra você me dizer que o cara dá um chute com o pé esquerdo e a característica dele, porque quando o time joga pela esquerda, ele faz essa... vai pro inferno, porra. É uma falação de merda. Então, olha só. Saudade da década de 70, que era o narrador e o comentarista falando um pouquinho só, mais nada. Então, olha só. Então, por favor, não assista a narração em português da F1 TV Pro, porque você vai querer se matar, porque, olha, é tudo ali, é o narrador, é o comentarista, só tem acho que um lá que é um piloto que comenta lá, nem lembro que é, que eu fico tão irritado. O Giafone não tá lá? Eu vi que o Giafone ia. Isso, aí é o único que salva ali. E a Mariana Becker, né? E a Mariana Becker. Porque o resto, meu amigo, o narrador e o outro comentarista aquele lá, que eu também não sei, não quero saber quem é deprimente a coisa. Nunca vi nada pior na minha vida. É digno de piada. Aquilo ali parece um quadro de piada. Entendeu? Os caras fizeram uma sátira e aí estão fazendo a sátira como se fosse sério. Entendeu? Só pode ser isso. Porque aquilo ali não é sério para mim. Então, pensa nisso aí. Pensa nisso aí. Vocês aí, comentem o que vocês acham aí da gente fazer isso. Narrar a corrida, pré-corrida, programa pré-corrida e a corrida. E vai ser o Jefferson aqui narrando e a gente falando as besteiras aqui. Vamos fazer esse teste aí, ver o que vocês acham. Vai ter que acordar de madrugada aí o caramba. Falando em Copa do Mundo, depois da Espanha ter pago aquele mico de empatar com Cabo Verde hoje, a Bélgica está tomando fumo do Egito por 1-0, começo do segundo tempo. A Copa das Surpresas. Bom, terminamos por hoje. Pessoal aí do Hamilton, pelo amor de Deus, bora hypar aí, ó. Olha o like aí na live. Bora dar um hype aí. Gente, cadê o Hamilton ganhando a corrida de Ferrari? Eu pensei que vocês iam falar aí que eu não ia conseguir nem ler. Pois é. Também me decepcionaram. Os veganetes me decepcionaram. São muito fracos. Mas tá aí, tá? Tá aí essa ideia nossa aí. Queria saber a opinião de vocês aí em casa. O que vocês acham aí da gente fazer essa bagunça, mais essa bagunça? Se é que vocês entenderam, se não entenderam, pergunte aí o que foi que eu falei. O Vinícius votou já. Oi? O Vinícius já votou. Ele disse que concorda se o Jefferson chamar o Max de boca de tilápia ao vivo. A gente chama. Isso aí com certeza.
vai ser a mesma bagunça que aqui vai ser lá, entendo? Você acha que vai ter alguma coisa séria lá, você está equivocado. Meu Deus, gente, eu sendo um homem de 56 anos, vocês querem que eu vá fazer bagunça ao vivo na Fórmula 1? Meu Deus do céu. Não, fazer mais, né? Porque mais do que a gente já faz. Pensa nisso aí. Pelo amor de Deus, aceita aí que eu vou estruturar isso, como é que dá para estruturar, para tirar dados, para ouvir, para falar ao mesmo tempo. Dá sim, pô, dá sim. A gente ajuda na bagunça aí, a gente ajuda falando mais besteiras e tal. Fique tranquilo. Cara, é porque aquela já também... A única coisa que a gente não precisa se preocupar é de ser imparcial, porque nenhuma transmissão é, né? Exatamente. Você vê a transmissão da Sky F1 na Inglaterra, é patético que os caras defendem os pilotos ingleses, né? Você lembra do Galvão Bueno quando tinha brasileiro correndo? Então, assim, a gente pode esculhambar, falar o que quiser ali. Exatamente. Isso a gente vai fazer com maestria. Vamos amadurecer essa ideia aí. Vamos amadurecer. Vai ultrapassar a Veganete agora. Isso vai dar uma merda, a gente vai ser preso, cara. Puta que pariu. Dá uma força vocês aí em casa e fala aí, aceita Jefferson. Coloca aí, ó. Hashtag aceita Jefferson, coloca aí. Botar ele para ser o narrador. Começar a narrar e a Globo vai te contratar. Porque aquele troço lá é muito ruim, rapaz, aquilo lá. Impressionante. Deprimente. Pensa num sonho que eu não tenho, é de trabalhar na Globo. É aí, daí. Esse castigo aí tu não ia querer, não, né? Não. O Neto chegou aí. Ô, Neto, fala aí do UFC, Neto. Como é que foi lá? O que é isso aí que eu não tô sabendo? Eles estão falando aí, eu tô tentando entender, mas não consegui ainda colar aqui. O UFC, a luta que teve lá na Casa Branca ontem, porra. Pois é, eu não tô sabendo isso aí, então. Eu tô fora do planeta. Os caras fizeram lá na Casa Branca, montaram uma arena de UFC lá, teve uma luta ontem lá. Parece até que o brasileiro ia lutar lá, não sei se ele ganhou. Eu sei que os caras que falaram aqui da semana passada, que eu até confundi os nomes, o Gani e não sei quem, saiu porrada lá. Claro que saiu porrada, né? A luta, mas tipo, um ficou sendo acusado lá de bater da cotovelada na cabeça, que não pode. Eu vi uma resenha dessa aí. Eu realmente não... Tá aí um esporte que não me atrai muito, é ver dois caras se agarrando, dando porrada um no outro. Boxe eu até vejo, assim, mas aquele negócio de... Tem seu mérito, eu acho assim, seria legal. Poatan perdeu, o Vinícius está dizendo aqui, Poatan perdeu. Uhum. Acho que ele que levou porrada na cabeça lá do tal do Ganet, não sei se o cara é francês, enfim. Bom, então vamos voltar à sanidade aqui, tentar pelo menos. Tem aí... Terminamos então da bagunça de hoje? Vamos para os finalmente? Quero expressar a minha decepção com os Veganetes. Não, isso aí já está registrado já. Eles perderam a oportunidade aí, entendeu? E agora a gente não sabe quando é que vocês vão ter oportunidade de novo, hein? Então vamos para os resultados e agenda do Jefferson. Vamos lá, vou começar com a Fórmula 1 agora. Classificação do campeonato, Antonelli 156, Hamilton em segundo 115, Jorjão ladeira abaixo 106, Leclerc 75, Norris 73, Piastri 63, Verstappen 55, Gasly 41 e por aí vai até chegarmos no Bortoleto em 17º com 2 pontos. Campeonato de Construtores, Mercedes 262, Ferrari 190, McLaren 141, Red Bull 89, olha aí, os dois pilotos pontuando, olha que bonitinho. Alpine 57, Racing Bulls 41, Haas 21, vexaminosamente a Williams com 11, que nem a câmera fica agarrada mais no carro, Audi com 2, Aston Martin com 1 e Cadillac, que ainda não conseguiu pontuar, né, nesse ano. Resultados da Fórmula 2. Corrida sprint, Rafael Câmara foi o 6º, Enzo Fittipaldi o 16º. Corrida principal, vitória de Rafael Câmara, primeiro colocado, pulou de 7º para 3º no campeonato, está apenas
se eu não me engano, 19 pontos do líder, está totalmente on na briga pelo título. Enzo Fittipaldi foi o 19º colocado. Pedro Clerot, na Fórmula 3, na sprint, foi o 13º, na corrida principal, 16º. Próxima corrida dos dois, assim como na Fórmula 1, daqui a 15 dias, na Áustria. A NASCAR correu em Pocono e ganhou a Cup Series. Denny Hamlin, terceira vitória seguida na O'Reilly Series, que é a segunda divisão, Justin Allgaier. E no próximo final de semana, dia 21, eles correm no Coronado Naval Air Base. Uma base lá, é um circuito de rua feito numa base naval abandonada, não, né? Fora de uso. Tá? É um circuito de rua montado dentro de uma base. Tivemos a corrida de Le Mans e a Toyota papou, quebrando a hegemonia da Ferrari, com os pilotos Mike Cohen, Kamui Kobayashi e sabe quem, senhores? Nick De Vries, aquele mesmo que foi enxotado da Alpine, que não completou nenhuma temporada, foi substituído pelo Daniel Ricciardo antes do meio da temporada, né? Em seguida foi campeão da Fórmula E e agora é campeão de Le Mans. Então toda vez que você vir o nome de Nick De Vries agora, estará lá junto na legenda Le Mans Winner, tá? Que não é pouco não. E foi campeão da Fórmula 2, né? Antes de ir para a Fórmula 1, né? Eu acho que ele foi um talento jogado fora ali, precipitadamente. Exatamente. Na LMP2, ganhou o carro da Oreca, o número 43, com Dilman, Chelogy e Michalski, sei lá o nome desse corno. Né? O Corvette, número 33, ganhou a LMG3 com Keating, Katzburg e Edgar. E na LMGT3, terceiro lugar para a equipe Aston Martin com o carro número 23, com Dudu Barrichello como um dos três pilotos, olha aí, certo? Na LMGT3 também, o Augusto Farfus foi o 7º, o Custódio Toledo, 8º, e o Daniel Serra, o 10º. Claro, são equipes cada uma com 3 pilotos, né? Na LMP2, o Pietro Fittipaldi foi o 4º colocado e o Daniel Schneider, 15º. O único brasileiro que não completou a prova foi o Pipo Derani, que estava correndo na Hypercar, ou Hipercar, como queiram chamar aí, certo? Próximo Le Mans, ano que vem, é claro, né? Próximo final de semana, além da NASCAR, teremos Fórmula Indy também, ok? E a Fórmula 1 daqui a 15 dias, então nós nos encontraremos aqui novamente no dia 29, a não ser que tenha jogo da seleção agora, mas acho que não, né? Não, o jogo da seleção agora é sexta-feira agora e depois acho que na outra sexta. Então na segunda não vai ter. Tá? Se classificando ou não. É isso aí. Atualizando os placares aqui. O Egito ainda está ganhando da Bélgica com 56 minutos de bola rolando. Fechamos? Marco Antônio Mota, boa tarde, só cheguei agora. Pô, Marco, obrigado por ter vindo. Obrigado, Senta Marco. o dedo no like aí. Senta o dedo no like para ajudar a gente aí no engajamento. Tá? Valeu pela presença. Já foi debatido de tudo aqui. Volta lá, não tem problema não, volta lá pro começo e participa lá pelos comentários que a gente interage contigo lá. Exatamente. Já tá encerrando. Mas valeu aí pela presença. Não esqueça, se tiver alguém aí que está vendo que não for inscrito, ao vivo ou no replay, clica no botãozinho de se inscrever. Nós não vamos perturbar muito, a gente faz uma transmissãozinha ali, outra aqui, só depois das corridas. Não vamos ficar enchendo o seu saco de notificações. Clica no sininho. Ó, já estou treinando para a transmissão, tá vendo, cara? Clica no sininho, se inscreve. Tô falando, o cara tá pronto já. Tá pronto. Mas é isso aí, vamos analisar coisas, né? Vamos pensar. Não esqueçam, se tiverem aí um tempinho, de passar no canal da Mastermind Unlimited, da minha banda, para ouvir a nossa nova música Lenda Infinita, homenagem ao Esquadrão Jambok da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tá lá, já tem quase 900 visualizações lançadas com 2 semanas. Pô, uma vitória, cara. As nossas músicas antigas, elas têm em torno de 5.000 visualizações, 4.700, mas tem 5 anos já de lançados, né? Ou seja, mais ou menos ali 1.800 por ano. E nós estamos com 2 semanas de lançados dessas, já estamos com, neste momento aqui, 889. Então quem quiser dar uma moral pra gente lá,
Pode ir lá que tá muito boa. Uma vezinha. Tá muito boa. Largar um comentário lá pra gente responder, para dar aquela engajada. Tá? Eu já agradeço aí antecipadamente. Mais coisas virão. Né? Nosso guitarrista já andou reclamando da música nova que a gente vai lançar aqui. E sugiro não assistirem no YouTube Music, porque a imagem, o clipe ficou show também, tá? Ficou profissional. Assistam no YouTube lá que vocês vão gostar. Tanto a música quanto o visual, o clipe ficou top. Gostei muito. Valeu, obrigado. Vai melhorar, porque agora eu já peguei umas dicas com a produção aqui do nosso programa. Olha aí. De como melhorar. Depois eu vou pedir para ele me ajudar aí, de graça, que eu já estou falando logo. Vou dar facadas de graça, não vou pagar ninguém, porque o orçamento é curto, para ele me ajudar a fazer uns vídeos para o próximo. A gente abate do teu cachê aqui que a gente te paga, a gente abate dele. Tá certo. Do salário de narrador, né? Isso, a gente abate do salário de narrador aí que a gente paga aí, tranquilo. Tá certo. Obrigado aos novatinhos que chegaram hoje, a Eve, o Neto já é velho de guerra, já chegou aí. Né? Legal. Marco que veio aí no finalzinho. Obrigadão. Vamos curtir a Copa aí, gente. Se quiserem falar de Copa, a gente abre outra live depois para falar das desgraças que nós vimos no nosso time. E estamos aguardando. Quando é a estreia de Portugal? Hein? Não sei. Quando é a estreia de Portugal? Deixa eu ver aqui. Copa do Mundo. Vamos ver Cristiano Ronaldo, né, cara? Tem gente dizendo aí que Portugal tá bem cotado, não? Se eu vi errado. Portugal. Cara, acho que só quarta-feira. Quarta-feira, às 14 horas aqui do Brasil. Estamos em horário de verão aí? 18 às 18 horas aí. Portugal e República Democrática do Congo. Olha aí. Grupo J, é o último grupo deles. Né? Quarta-feira, hoje já é segunda, né, também, né? Depois de amanhã. Depois da manhã. Enfim, depois de amanhã, Cristiano Ronaldo. Cuidado com o Congo, hein? A Espanha já se lascou hoje, Bélgica tá se lascando. O negócio tá muito bom não para europeu e sul-americano, viu? A gente só tá tomando tromba. É verdade. O único europeu que se deu bem foi a Alemanha. Chegou logo de 7-1 para humilhar a gente, né? Enfim. Valeu, gente. Brigadão aí. É isso, gente. Lembrando vocês aí aquele recadinho lá do Minuto Naturologia, hein? Saúde, beleza e bem-estar. Dá uma olhada lá. Já tem vídeo aí que eu vou estar subindo amanhã para estreia quarta-feira, ok? Vai estar estreando quarta-feira, 12 horas, horário de Lisboa. Dá uma olhada lá. Vamos falar sobre saúde mental, o paradoxo europeu, ok? Com o psicólogo Marcos Avelar do programa Estar Bem, que é parceria agora com o canal Minuto Naturologia. Dá uma olhada lá, @Minuto Naturologia no YouTube, bota lá que já aparece a gente de primeira. Dá uma olhadinha lá para você cuidar da tua saúde, né? Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Sócrates, não se esqueçam, legal? Então, muito obrigado pela participação de todos aí, Jefferson, Lucas, vocês aí em casa. Sempre muito bom bater esse papo com vocês aí. E daqui a 15 dias, se Deus quiser, em mais um Loki na F1, no Loki Podcast.